Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa teia de segredos, maldições e traições no universo de Vampiro à Máscara. O nosso foco é como a descoberta de um conhecimento proibido simplesmente reescreveu a história de um clã inteiro, os Assamitas. A nossa missão aqui é desvendar como umas entidades misteriosas, os Decani, uma praga devastadora e uma guerra religiosa levaram a uma maldição que, olha, ecoa por séculos e conecta a criação das maiores facções do cenário. E o que é fascinante nessa história é que ela mostra perfeitamente o efeito dominó. Como um único evento, sabe? Uma única descoberta pode ter consequências muito maiores e mais interligadas do que qualquer um poderia imaginar. Então vamos começar pela peça central desse quebra-cabeça. A origem de tudo, os Decani. O que exatamente eles são? Pensa nos Decani como as chaves mestras do poder oculto. São 36 nomes verdadeiros de entidades extremamente poderosas, e no universo da magia, conhecer o nome verdadeiro de uma criatura te dá poder sobre ela. Então, saber um nome Decani é como ter a senha de administrador de uma força da natureza. E as fontes não têm um consenso sobre o que eles são, né? Se são 36 seres diferentes ou outra coisa. Exato, existe essa ambiguidade. Seriam 36 demônios, cada um com seu poder, ou seriam 36 faces, tipo 36 nomes para uma única entidade ligada a pragas, a doenças. É um mistério que deixa tudo mais aterrorizante. Mas a ambição por trás disso vai além de só invocar essas criaturas, certo? Muito além. O mais impressionante não é só invocar um Decani, é a possibilidade de se tornar um deles. Através de um ritual extremamente intenso, um vampiro poderia se transformar em algo muito maior, uma entidade a ser cultuada, um deus sombrio. E essa possibilidade, claro, cria uma disputa de poder interna até entre os vilões da história, os Baali. Ok, então vamos organizar isso. Os Baali, que são os antagonistas, conseguem acesso a esses nomes. O que eles fazem com esse poder todo? Eles resolvem fazer uma demonstração de força. Um Baali, lá no Egito, usa um dos nomes dos Decani e conjura uma praga violentíssima. As fontes descrevem uma doença que se espalhou do Egito até a Inglaterra, matando milhares e milhares de pessoas. Foi algo avassalador. Então, basicamente, foi uma prova de conceito. Eles mostraram para o mundo que o poder dos Decani não era lenda, era real e muito destrutivo. Sem dúvida, a praga foi o cartão de visitas deles. Com esse poder confirmado, os Baali se sentem invencíveis. Eles começam a se expandir, a criar bases em cidades importantes, tipo Bagdá e principalmente Damasco. Naturalmente, uma onda de maldade assim provoca uma reação, né? A escuridão meio que convoca a luz. Perfeito. E essa reação na lore do jogo é genial, porque ela espelha um evento histórico real. O surgimento do islamismo. Exatamente. Um vampiro muito proeminente, o Suleiman, encontra a figura histórica de Maomé, e ele sente o que a fonte descreve como uma fé verdadeira, algo tão puro que o transforma, e ele se converte. E essa conversão pessoal vira um movimento. Ele não guarda isso para si. Não mesmo. Suleiman funda a Ashira, uma grande aliança de vampiros do Oriente Médio com um objetivo muito claro: combater a influência dos Baali, expurgar esses infernalistas. Era basicamente uma guerra santa nas sombras. E é aí que entram os assamitas. Eles abraçam essa causa com tudo. Com um fervor impressionante. Eles já eram guerreiros, mas a Ashira deu a eles um propósito divino. Eles se tornam os soldados mais dedicados dessa guerra, a espada dessa nova aliança. Então os assamitas viram uma espécie de cruzados e começam uma campanha militar para limpar a influência dos Baali. E eles fazem isso com uma brutalidade calculada. Eles usavam métodos de tortura horríveis, como uma caixa de metal com um único furo. Eles prendiam a vítima lá dentro e o raio de sol que entrava pelo furo ia cortando a pessoa ao meio, lentamente ao longo do dia. Nossa,
Que pesado! Isso mostra o quanto eles estavam se aproximando da escuridão que queriam combater. E essa campanha toda leva eles para o clímax, em Damasco. Exato. Damasco era o grande prêmio. A cidade era controlada em segredo por Al-Nasir, um Baale de quinta geração disfarçado de conselheiro do sultão. Vendo o avanço dos assamitas, Al-Nasir decide que não vai lutar de frente, ele vai corromper. Ele planeja um ritual. Um ritual sombrio, imagino. O mais sombrio de todos. Ele reúne os 5 maiores infernalistas da época, incluindo uma que dizia já ter se tornado um decane. E como peças centrais, eles usam 2 assamitas que foram capturados. E como foi esse ritual? Os detalhes são bem específicos. Macabros. Eles usam o sangue dos 2 assamitas para sacrificar 200 humanos. E com cada morte, eles destilavam uma essência negra, uma poção de dor e sangue amaldiçoado. No fim, eles jogam essa essência e os 2 prisioneiros, ainda vivos, num fosso. E aí vem a maldição. Aí vem a frase que muda tudo. Al-Nasser diz: já que vocês têm sede do nosso sangue, que a sua sede seja do sangue de todos. E naquele momento, uma maldição é lançada sobre todo o clã assamita. Eles ganham uma sede incontrolável por sangue de outros vampiros. É aqui que a história fica realmente interessante. Porque essa única maldição se torna o ponto de partida para quase tudo que acontece no cenário depois. É um efeito dominó perfeito. Vamos conectar os pontos. Ok. Ponto 1. A maldição. Os assamitas ficam viciados em sangue de vampiro. O que eles fazem? Eles invadem a Europa, onde tem mais estoque, digamos, os vampiros anciões. Exato. Ponto 2. A reação na Europa. Os clãs europeus entram em pânico. Eles precisam se unir contra essa nova ameaça. E dessa união nasce a Camarilla. Nasce a Camarilla. Essencialmente uma aliança de defesa contra os assamitas. Ponto 3. A Camarilla precisa de uma arma. Quem eles contratam? Os Tremere, os feiticeiros do sangue. Isso. E os Tremere lançam uma segunda maldição. Uma que impede os assamitas de beber sangue de vampiro. Neutraliza eles. E o último dominó? A reação a tudo isso. A criação da Camarilla, essa nova ordem mundial, inspira a formação da oposição, o Sabá. Então toda a geopolítica do mundo vampírico, Camarilla, Sabá, as guerras, as maldições, tudo isso nasce de um ritual em Damasco, que só foi possível porque os Baali descobriram aqueles nomes. É uma quantidade, uau, uma quantidade incrível de história interligada. É preciso muita atenção para seguir tudo isso, né? É quase como ser um detetive montando um caso complexo. Totalmente. E o tipo de pessoa que se sente atraída por esse nível de complexidade, sabe? Que gosta de juntar as peças, de entender sistemas profundos, geralmente tem uma mente muito afiada, criativa, analítica. É verdade. Sabe, quem curte RPG geralmente é mais criativo, inteligente, mais envolvido com leitura. E esse perfil, ele combina muito com estudar para concursos e provas. Tipo vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica. Faz todo sentido. As 2 atividades exigem disciplina, foco e, principalmente, essa habilidade de absorver e conectar um volume gigante de informações. Exato. E para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medcoub.com.br ou baixar o app. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Agora, de volta à história, porque a reviravolta fica ainda maior. Vamos falar da identidade daqueles 2 assamitas no fosso. Certo. Então, o clã está dividido. 2 maldições. Uma que força a beber o sangue, outra que impede. E isso causa um racha, claro. Uma facção quer paciência, mas outra, liderada por uma figura chamada Izin Baal, quer vingança imediata contra os Tremere. Izin não quer esperar. Ele leva seus seguidores para um antigo reduto infernalista e decide usar o conhecimento proibido, combater fogo com fogo. Ele faz um ritual profano. Dizem que choveu sangue por uma semana. E eles conseguem quebrar a segunda maldição, a dos Tremere. Esse grupo se torna a anti-trigo assamita e se junta ao Sabá.
E aqui vem o grande segredo. Quem é esse Zin Urbal? E essa é a revelação final. Izin era um dos 2 assamitas capturados e jogados no fosso em Damasco. Peraí, como assim? A maldição original, a sede por sangue, veio do sangue dele. Ele sobreviveu, passou 600 anos como prisioneiro dos infernalistas, aprendeu seus segredos e usou esse conhecimento para se libertar. Não acredito. O paciente zero da maldição é o mesmo que liderará a facção rebelde séculos depois. E a história piora. Ele não só se junta ao Sabá, ele se infiltra tão fundo que funda a Mão Negra, a polícia secreta da seita. E, eventualmente, ele se torna o líder de toda a Mão Negra. Então, o líder da facção mais secreta e poderosa do Sabá é, na verdade, um infernalista cuja linhagem amaldiçoou o próprio clã? Ele se tornou a encarnação do que ele jurou destruir. É um ciclo de corrupção perfeito. Resumindo, o conhecimento dos nomes dos Decani gerou uma cascata de eventos que definiu facções, guerras e maldições por séculos. A história inteira se dobra sobre esse segredo inicial. A análise final é que a narrativa mostra como o poder corrompe de formas inesperadas e como as linhas entre caçador e presa, herói e vilão, são extremamente tênues. Os maiores caçadores de infernalistas foram amaldiçoados por eles e, em segredo, são liderados por um deles. E isso deixa um último pensamento para reflexão. As fontes sugerem que até o líder do clã, a Samita principal, o que ficou na Camarilla, também tem suas conexões secretas e pode ser só um peão num jogo maior. O que levanta a questão: se os líderes de ambas as facções do clã estão secretamente comprometidos, quem está realmente no controle? Será que o clã Assamita inteiro, não importa o lado que escolheram, é só uma ferramenta num conflito muito mais antigo e sombrio?